Olá, turma. Vamos aqui retomar os nossos estudos. Na última aula, a gente viu um pouco sobre a simplificação de estruturas simétricas. Nessa nossa aula de hoje, vamos ver um pouco sobre a variação de temperatura, lembrando que ainda não estamos trabalhando com deformação axial. Então, vamos ver a questão da variação de temperatura na nossa estrutura sem a consideração da deformação axial. Então, da mesma maneira que consideramos lá no método das forças, a nossa variação de temperatura ela é calculada apenas no nosso estado E0, ou seja, quando a gente está calculando lá, calculando nossos momentos de engastamento perfeito e os nossos fatores de carga. Então, nesse momento aí é que a gente também calcula a nossa temperatura. Então, aqui é só um esquema gráfico para a gente ver como é a questão da temperatura, né? Aqui nós temos uma barra de um comprimento L com uma altura H qualquer, e na parte de cima nós temos a variação de temperatura das fibras superiores. Aqui nós temos a temperatura nas fibras inferiores. Então, essa variação no centro da nossa barra, né, no CG da nossa barra, vai ser em função da diferença entre as temperaturas das fibras superiores e inferiores. Então, aqui é só um gráfico, acho que a gente não tem que ficar muito apegado a isso. Aqui são duas expressões para a gente calcular. A primeira é para calcular a variação de temperatura no nosso CG da nossa barra, e aqui é o meu gradiente de temperatura, né? Esse aqui a gente já vai utilizar. Então aqui é o nosso resumo, né? Não se preocupe aqui com esse alfa que não está aparecendo aqui, a gente vai entender ele um pouco mais lá na frente. Ele se trata do coeficiente de dilatação térmica, né? Das barras da nossa estrutura. Inclusive, isso a gente ajusta, configura no F-Tool. Enfim, a gente vai entender quando chegar o nosso exemplo. Então, pessoal, da mesma maneira que a gente tem aquelas tabelas para a gente calcular os nossos maps, né, em função dos nossos carregamentos, aqui a gente tem as tabelas para calcular essa questão da dilatação térmica. Então, no nosso primeiro caso, que é o caso de barra bioengastada, a gente tem esses dois momentos de sentido contrários, né, que tem o valor de EI alfa GR, que é o que eu falei para vocês, que é o gradiente de temperatura. Então, para esse tipo de situação, a gente tem os momentos contrários e não temos as reações devido à nossa temperatura. Já para o caso da barra engastada, rotulada, nós temos a questão do momento e temos também as reações. Então, aqui vai ser 3 meios de EI alfa GR, tá? E a reação vai ser 3 meios de EI alfa GR dividido por 2 vezes L, tá? Então, aqui é só o resumo do que eu acabei de falar. Nós temos reações devido à temperatura na barra engastada rotulada, e a reação positiva vai ser sempre no engaste, tá? E o nosso último caso é o caso da barra engastada com engaste deslizante. Ela é similar à primeira barra, que é a bioengastada. Então, nós temos momentos contrários e sem reações devido à nossa temperatura. Então, aqui é o nosso exemplo prático para a gente poder entender melhor como é que funciona essa questão da variação de temperatura na nossa estrutura. Então, a gente tem uma viga simples, né? E ele pede para a gente calcular os esforços e o diagrama. Então, ele já dá aqui o módulo de elasticidade
ele dá aqui o nosso alfa, né? Ele diz que é 10 a menos 5 por grau Celsius. E ele dá uma seção de 35 por 60. Essa viga aqui é uma viga bem simples, né? De 2 tramos de 5 metros, com uma carga distribuída de 10 kN. E a variação de temperatura ela está acontecendo apenas na fibra superior, né? Que é de 50 mais 50 graus Celsius. Então, da mesma maneira que as nossas estruturas, a gente determina o D, todo mundo já sabe calcular, né? Como se trata de uma viga de 2 tramos, a gente tem um DI igual a 1 e o DE vai ser 0, né? O nosso SH vai ser bem similar à viga se ela não tivesse a variação de temperatura. Ela vai ter apenas a rotação no ponto B. E aqui a gente calcula o nosso gradiente de temperatura, né, que é o GR. Então, quem é o gradiente? É a diferença entre a variação da fibra inferior menos o delta da fibra superior dividido pela altura da seção. Como não temos variação na fibra inferior, esse delta aqui vai ser 0, então vai ser 0 menos 50 dividido pela altura da seção, que é 60. Então a gente vai achar um gradiente aqui de menos 83,33. Aí a gente calcula os nossos fatores de carga, né? Só que devido à temperatura. Então, a gente calcula o nosso momento em A, né? Da barra B1. Esse momento eu vou até desenhar aqui, tá? Perdão, aqui tá falhando o mouse. Vamos só voltar aqui para relembrar a figura. Sim. Então, o que a gente vai ter aqui, ó, é uma situação de biengaste, né? A gente tem A aqui e B. Então a gente vai ter um momento para cá e outro momento para cá. E esse momento ele é dado por essa expressão, EI alfa GR. Já calculamos o nosso GR, então a gente só precisa colocar o nosso EI, né? Ele falou que o E é 10 a menos 8, né? 10 a oitava, perdão. E o nosso I vai ser a inércia da seção, né? Então, você calculando a inércia da seção e multiplicando pelo EI, você vai achar, multiplicando pelo E, você vai achar 6,3 vezes 10 à quinta. Tá? O 10 a menos 5 é o meu alfa, e aqui é o valor do meu gradiente de temperatura. Então, substituindo, você acha aqui o valor de 524,98 negativo e 524,98 positivo, ok? Fazemos a mesma coisa para a barra 2, né? Que é uma barra engastada e rotulada. Ela vai ter um momento aqui, ó, tá? Então, substituindo, a gente acha esse valor de menos 787,47. E aqui, pessoal, é o que a gente já está acostumado a fazer. A gente calcula aqui os nossos fatores de carga, né? Calculei aqui da barra 1. Calcula aqui da minha barra 2. E aí, aqui é que vai ter a diferença em relação às estruturas que tem somente o carregamento. Aqui, como a gente tem carregamento e temperatura, a gente precisa somar os maps. Aqui, no caso, esse primeiro map aqui é devido à temperatura no ponto A. E aqui o nosso map devido ao carregamento, ó, 20,83. Então a gente soma, a gente acha o total do map no ponto A. Faz a mesma coisa no ponto B da barra 1. E a mesma coisa no ponto B da barra 2. Então a gente achou aqui o somatório total dos maps nas barras no estado é 0.
Aqui a gente calcula o nosso fator de carga, né, que vai ser o somatório dos maps no ponto B. Acho esse valor. Aqui, pessoal, não tem nenhuma novidade. É o cálculo da nossa rigidez, das nossas barras, né? Então a gente calcula aqui, ó, a rigidez na barra 1, a rigidez na barra 2. Aqui é o que eu estava falando para vocês, ele deu o valor de E e a gente calcula a inércia aqui, que deu 6,3 vezes 10 a menos 3. Então multiplicando os dois a gente vai achar o 6,3 vezes 10 a quinta. E aí a gente acha aqui o nosso coeficiente de rigidez, né? Fazemos então o equilíbrio, né? Lembrando que como se trata de uma estrutura com uma única deslocabilidade, a fórmula fica mais simples, né? A nossa deslocabilidade vai ser o E0 dividido pela nossa rigidez, tá? Então a gente acha aqui o valor da nossa deslocabilidade. Fazemos então a superposição dos efeitos, né? E calculamos os nossos momentos. Aqui, como eu falei, é o somatório dos maps, né? Devido à carga e à temperatura. Aqui é a rigidez, né? Na rotação 1, já que só temos a rotação. Aqui a nossa deslocabilidade. Achamos o valor do nosso momento em A. Fazemos a mesma coisa em B para a barra 1. E a mesma coisa em B para a barra 2. Então vejam, bateu certinho aqui com o nosso diagrama do F-Tubo, tá? Então, não há nenhuma dificuldade em fazer esse tipo de questão, né? É apenas uma questão de aplicação das tabelas, né? No caso, aquelas tabelas novas que eu passei da variação de temperatura. Não esquecer de somar no E0 aqui, ó. Não esquecer de somar o map, tá? O map da temperatura, tá? Mais o map da carga. Então o meu E0 ele vai ser sempre assim. Você vai fazer o somatório dos maps correspondente ao ponto onde você está analisando, tanto da temperatura quanto da carga. Então, aí você vai achar o seu fator de carga e o restante do cálculo é todo igual, tá? Você só tem que lembrar disso lá no fator de carga, né? No teu B e 0. E tem que lembrar que aqui, ó, aqui no seu E0, perdão, tô ruim para escrever com o mouse. Então aqui no teu E0, você usa o somatório, né? Você não pode pegar e colocar só o do carregamento ou só da temperatura, que vai dar errado. Então é sempre o somatório do map no ponto. E o restante fica todo igual. Então eu espero que vocês tenham gostado. A aula foi bem curta, mas eu espero que tenha sido bem instrutivo. Então, valeu pessoal e até a próxima.